Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Felipe Dias. Então deixe seu like e se inscreve no canal. Nesse vídeo eu vou estar comentando sobre as leis de Newton. Eu já até tenho um vídeo aqui no canal comentando sobre esse assunto. Porém, neste vídeo aqui eu vou tentar ser mais objetivo e também mais didático. Então, bora lá. Newton ele tem 3 leis que descrevem muito bem os movimentos. Porém, essas leis, apesar de ser chamadas leis de Newton, historicamente elas surgiram a partir de discussões entre Galileu Galilei e Aristóteles. Porém, Newton juntou todas essas conclusões e formulou essas 3 leis que descrevem muito bem os movimentos que nós observamos. Então, vamos lá para a primeira lei, que é a lei da inércia. A primeira parte da lei da inércia pode ser escrita da seguinte maneira: todo corpo em repouso permanece em repouso, até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Então vamos entender primeiro essa parte, antes da gente pular para a segunda. Então um corpo, um corpo de uma pessoa, um cadáver, não, Na verdade, um corpo pode ser qualquer objeto que você tenha, pode ser até você mesmo, mas aí vai ser meu corpo. Pode ser também, mas pode ser seu celular, seu computador, seu notebook, sua caneta, o que você tiver aí. Então esse corpo que você pensou, ele vai ficar parado. Se você pega ele e deixa ele paradinho em cima da mesa, no chão, em qualquer lugar, ele vai continuar parado se nenhuma força, se ninguém for lá e mexer nele. E isso é muito óbvio, Porém, vamos entender um pouco a fundo isso. Então, imagina o seu computador parado, e eu quero que agora você entenda, porque essa força resultante, diferente de zero. Porque força resultante, na verdade, é a soma de todas as forças. Imaginando, novamente, seu computador paradinho, imagina que eu chego aí na sua casa e eu começo a empurrar o seu computador, mas você não quer que isso aconteça. Você briga comigo e você começa a empurrar o computador no sentido contrário, a fim que o computador continue parado, tá bom? Porque se você empurra de um lado com uma força e eu empurro do outro com a mesma força, no final, somando essas forças vão dar zero, nosso computador vai ficar parado. Nosso não, Seu computador, ele vai ficar parado. Então a ideia de força resultante é isso, que apesar de ter 2 pessoas empurrando, somando as forças, vai dar zero. Então quando isso acontece, o corpo ele vai continuar parado. E isso de fato acontece, está na nossa cabeça, é tranquilo de se entender. Então se eu e você empurramos o computador um para cada lado da mesma maneira, com a mesma força, ele vai continuar parado. E se ninguém mexer nele, adivinha, ele também vai ficar parado. Então essa primeira parte da lei da inércia diz isso. O móvel ele vai ficar paradinho se ninguém mexer, ou se as pessoas que mexerem acabar anulando a força, igual o exemplo que eu dei. Já a segunda parte é um pouco mais complicada de entender e diz: todo corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Bom, isso não está tão claro na nossa cabeça como a primeira parte, Porém, podemos imaginar um dos exemplos que era usado naquelas discussões históricas que eu contei entre Galileu e Aristóteles. Imagina uma mesa lisa, bem lisa, mas por que eu quero que você imagine uma mesa lisa? Se você pegar uma borracha e tentar fazer com que ela deslize na mesa, ela vai agarrar. Isso acontece devido à força de atrito, que depois a gente vai ver melhor nos vídeos aí para frente, ainda dentro das aplicações da lei de Newton. Uma boa mesa para você imaginar é aquela mesa daquele joguinho hóquei de mesa, que ele cria uma corrente de ar para que o disco do jogo ele não agarre na mesa, ele se movimente muito bem. Não tira todo o atrito, mas tira boa parte do atrito. Porém, você imagina uma mesa top, boa zona, que vai de fato tirar todo o atrito. E essa mesa é infinita, grandona, gigante. Então quando você pega o disco e coloca na mesa, inicialmente ela vai estar parado. O disco ele vai ficar parado. Porém você, como uma força externa, uma força resultante externa, dá um soquinho
disco, ele vai começar a se mover. E se essa mesa for lisa o suficiente e grande, infinita, como eu contei, o nosso disco ele vai ficar se movendo eternamente. Que coisa, não? Ah, mas eu nunca vi isso. Você nunca viu porque exatamente dentro do nosso planeta, na realidade que a gente vive, sempre tem uma forcinha de atrito fazendo com que esses movimentos não sejam eternos. Então nós vemos que repouso, repouso e também movimento retilíneo uniforme, a gente pode entender os dois como estados, em que eles só serão alterados se existir uma força sobre eles. Então, além desse exemplo que eu contei da mesa, existem outros exemplos que nós conseguimos observar claramente essa lei, a lei da inércia. O primeiro exemplo pode ser você, dentro de um ônibus. Eu desenho muito bem, mas eu acho que eu vou desenhar um pouco mais para cima, para que possa caber todos os meus exemplos. Então você vai estar dentro de um ônibus. Este ônibus está com uma velocidade constante. Então ele permanece sempre com a mesma velocidade. Porém, de repente, passa um cachorro, um bicho na frente desse ônibus. E o motorista, com pena, ele pisa no freio. O que vai acontecer com o seu corpo, né? Eu vou colocar aqui um segundo quadrinho. O seu corpo ele vai ser arremessado para frente. Se você estiver em pé, né? Aqui ó, as marcas do freio. Então seu corpo ele vai ser arremessado para frente. Eu sou muito bom de desenho. Quando o seu corpo é arremessado para frente, na verdade na visão de quem está dentro do ônibus, segundo a lei da inércia, seu corpo não foi arremessado para frente. Como assim, né? Na verdade foi o ônibus que parou. Mas olha só, vamos entender melhor. Não na primeira situação, quando o ônibus ele está se movendo com essa velocidade constante, como você está sentadinho ou em pé dentro do ônibus, parado dentro do ônibus, você também está com essa mesma velocidade. É a ideia de referencial. Dentro do ônibus, para as pessoas que estão no ônibus, você está parado em relação ao ônibus. Porém, você e o ônibus estão se movendo em relação à estrada, em relação ao planeta Terra. Então, o que acontece? Quando o ônibus ele freia, pode ser até parar ou apenas frear, o que acontece? O seu corpo ele tem a tendência, lembra que eu falei que a lei da inércia é a tendência do corpo permanecer em repouso ou permanecer em movimento retilíneo uniforme. Como você estava em movimento retilíneo uniforme na primeira situação, junto com o ônibus, quando o ônibus freia, a tendência do seu corpo era permanecer neste mesmo estado, que é o estado do movimento retilíneo uniforme. Então, com isso, o seu corpo é arremessado para frente. Isso numa visão de quem está dentro do ônibus. Porém, uma visão bem diferente. Fora do ônibus, na verdade, vai se ver o ônibus parando e seu corpo tentando continuar o movimento. Tentando porque você vai bater no vidro, em um banco ou em outra pessoa. Isso não acaba acontecendo. Então isso é um grande exemplo no nosso dia a dia da lei da inércia. Um outro exemplo é no avião, né? Meu avião tá parecendo um tubarão, uma libélula. Mas dá para entender. Esse exemplo vai ser exatamente o contrário do que a gente viu lá em cima. Sim, dá para observar também no carro, no ônibus, em qualquer outro veículo, né, que acaba tendo uma aceleração. No caso, do ônibus, comentando sobre aceleração, era uma aceleração negativa. No caso de um trem, de um avião, ele fazendo a decolagem, ele vai fazer uma aceleração positiva. O nosso ônibus aqui, quando ele freou, ele teve uma aceleração negativa porque ela estava para trás, na verdade, né? Então, uma coisa que eu achei muito interessante na primeira vez que eu andei de avião é o tamanho dessa aceleração do avião quando ele vai decolar. E fica muito, muito claro a lei da inércia, porque o seu corpo ele sente uma força muito clara para trás
quando o avião ele começa a acelerar bruscamente, uma aceleração muito forte. Porém, esse sentimento, né, de seu corpo estar sendo empurrado para trás, a lei da inércia explica muito bem. Porque antes do avião começar nessa decolagem, você e o avião estavam parados em relação à pista, né? Ou ao planeta Terra, do jeito que você quiser entender. Estavam os dois parados. Quando o avião começa a se mover para frente, na verdade, o seu corpo ele queria permanecer. Lembra que a lei da inércia, né, que é a ideia de querer permanecer nos estados. Então, seu corpo queria permanecer no estado de repouso. Então, por isso, existe essa força, essa sensação de uma força, esse sentimento de uma força te empurrando para trás. E essa força, na verdade, tenta fazer com que você permaneça no seu estado anterior, que era o estado de repouso, tá bom? Porém, o avião está te empurrando para frente junto com ele, e isso acaba não acontecendo, mas por isso você sente essa força. E o outro exemplo é com esse desenho maravilhoso, todos podem ver que eu sei desenhar até numa perspectiva 3D, né? Então imagina um carro fazendo uma curva, né? Nem precisava explicar isso que está muito claro. Isso aqui é uma pista, ó. Isso aqui é um carro fazendo uma curva para a direita. Então para aí agora, lembra de você dentro do carro, de um ônibus, qualquer coisa, fazendo uma curva para a direita. Tá, lembrou, né? Seu corpo foi para a direita ou para a esquerda? Pensa aí. Espero que você tenha respondido para a esquerda, né? Porque quando o carro ele vira para a direita, seu corpo vira para a esquerda. Isso na visão, novamente, de quem está dentro do carro. Que na verdade o que acontece? Ó, seu corpo, vamos colocar uma partículazinha aqui dentro do carro. Antes da curva ele está em movimento retilíneo, né? E muito antes de acontecer a curva, a gente pode pensar em um tempo bem pequenininho que esse movimento ele é uniforme. Então ele vai sair em movimento retilíneo uniforme. Então a tendência é permanecer nesse estado, ou seja, a tendência do seu corpo seria continuar em linha reta. Porém o carro vai e faz a curva. E você dentro do carro, para ter esse sentimento, né, sentir o que está acontecendo na verdade, que é a lei da inércia, você sente seu corpo indo ao lado contrário da curva. Porém, nada mais é o seu corpo tentando continuar nessa linha reta. Então isso mostra claramente a lei da inércia na parte que ela diz que vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Antes de continuar, eu só tenho que falar. Que incrível! Sim, agora tudo faz sentido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, voltando aqui, né, às 3 leis, agora a segunda lei. Não é uma lei que tenha toda essa teoria como a lei da inércia. Ela vai ser muito útil depois nos cálculos. E ela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. A força, em homenagem a Isaac Newton, ela recebe a unidade de Newton. Então é uma lei que vai ficar muito mais clara depois que fizermos mais exercícios, né? Mas é uma lei importante também, assim como as outras. Já a terceira lei é a lei de ação e reação. Então, não sei onde você está, mas talvez tenha uma parede perto de você. Se você se levantar e começar a empurrar essa parede, você vai conseguir observar, sentir essa terceira lei de Newton. Mas como, né? Então eu vou imaginar que essa parede que você está empurrando tenha um ponto, uma região específica, que você esteja empurrando essa parede. Então eu vou colocar uma outra cor branca. Então o que acontece? Vai ter uma força nessa região sua empurrando a parede para frente. Vamos supor que você não seja tão forte assim e não vai quebrar a parede. Você não vai quebrar por quê? Porque a parede ela faz uma força de reação à sua força. Incrível, né? Vou colocar de uma outra cor aqui a força na parede, sei lá, azul. Então a parede ela vai fazer uma força contra a sua, que vou escrever como uma força
de reação. E essa aqui é uma força de ação. Tô com preguiça de colocar o giz branco. É muito interessante isso aqui, porque olha só, se a gente voltar na primeira lei, estou mostrando para vocês que as leis elas conversam. Na primeira lei diz que um corpo, um ponto material, ele vai ficar, em repouso em movimento uniforme, se as forças resultantes serem zero, Ou seja, a soma de todas as forças serem zero. Este pontinho aí em verde, ele vai continuar, apaguei tudo, ele vai continuar em repouso neste nosso caso. Deixa eu ver se eu consigo voltar com tudo aqui. Consigo. Ele vai continuar em repouso neste caso, por quê? Porque a soma das forças aqui, devido à ação e reação, é zero. Então nosso ponto ele acaba ficando parado devido a isso. Se não existisse essa força de reação, você tranquilamente ia conseguir quebrar a parede com o mínimo de força possível, porque essa região onde você estava empurrando teria uma força resultante diferente de zero e ela teria que estar em movimento, segundo a própria lei da inércia. Então você ia acabar quebrando tudo, senhor Hulk. Então, resumidamente, essas seriam as 3 leis de Newton. Então, continue vendo essa série de vídeos para que você possa entender muito mais nas aplicações da lei de Newton. Então, valeu, não esquece mesmo de deixar o seu like aí. Muitíssimo obrigado.